Isso, perfeito. Tá bom assim? Muito boa noite, já estamos juntos aqui no 21 horas da leitura, começando hoje, assim, uma noite muito especial. Você de casa, eu por aqui, para a gente bater um papo super legal com o Décio Machado. Ele hoje vem falar com a gente sobre, assim, um tema que é muito legal. A gente quer escrever, não é? Então, já que queremos escrever, precisamos de umas dicas de como escrever. De repente você gosta de escrever romance, gosta de escrever conto, poesia, você gosta de escrever, de repente, ficção. Então, mas para todos os gêneros textuais e para todas as formas de escrita, nós temos que trabalhar e fazer um texto bem elaborado. E aí, você que é romancista, como que se escreve um romance? Essa é a pergunta da noite e quem vai bater um papo com a gente e tirar essas dúvidas é o nosso amigo Décio Machado, que já está se preparando ali para conversar com a gente sobre o tema. Então, sejam bem-vindos ao 21 horas da leitura. A gente vai ajeitando a câmera por aqui, arrumando as coisas, porque nós já estamos no ar. Décio, muito boa noite. Seja bem-vindo à nossa segunda semana de letras aqui pelo 21 horas da leitura. Boa noite a todos. Um prazer participar mais uma vez com você, tá? E você sempre um guerreiro, sempre um lutador pela cultura, pela educação. Acho que fico muito feliz de participar com esse trabalho, porque eu acho que nós não podemos guardar o que aprendemos. Nós temos que repassar o que nós aprendemos. E também aprender, que está sempre aprendendo, trocando, é uma troca, né, de informações. Essa é a vida que levamos para poder levar e trazer. E somente através da arte, da educação, que é a base, é o alicerce de uma sociedade. Ok, é verdade. E a gente já está aqui com algumas pessoas, já batendo um papo, já fazendo algumas perguntas. E eu vou pedir para você, Décio, de repente, se puder, falar um pouquinho mais alto, ou pegar um microfone, ou um fone de ouvido, porque o som está um pouquinho baixo, Um mas faz pouco parte. longe, A gente né? vai. Ih, agora melhorou, agora está Melhorou ótimo, está agora? ótimo. Você fala Ah, com a agora mais melhorou. forte, a voz de macho. Isso, mais forte, Hulk, dá de impactante. Hulk aqui. É incrível, Melhorou? Hulk. Melhorou. Tá bom. Eu tenho a Natália perguntando se nós vamos falar um pouco de contos também. A gente pode dar uma pincelada Sim, sobre que não tem contos, muito não? diferencial de um romance longo com um conto. O conto é uma história reduzida, mas a base basicamente é a mesma, tá? A qualidade, Basicamente, a criação, a estrutura, não é isso? De um conto, de um grande exatamente. romance. Exatamente. Muito bem. Então, assim, a gente o pessoal está chegando junto aqui. Dilma, muito boa noite, Dilma. Seja bem-vindo. A Ânia também já está aqui dando boa noite. Boa noite, Ânia. Estigma, Elzi Paixão, boa noite. Isabela Matos. Tem aqui também a Ana Carolina. Muito boa noite, Ana Carolina. Noiara Beatriz, boa noite, sejam bem-vindos. E aproveita que você já está chegando aqui no 21 Horas da Leitura, já vai compartilhando o link da noite de hoje, vai mandando para os amigos, lembrando para o pessoal. Olha, já começamos ali a segunda semana literária no 21 Horas da Leitura, tá bom? E vai ser Maravilha. uma honra estar com você aí do outro lado e a gente vai trocando essas informações. Com vocês agora, eu deixo o meu amigo Décio Machado. Ele já sabe que quando eu sumo da tela é porque eu estou aqui resolvendo alguma coisa para a nossa Sim. noite ficar super É que, na legal. Tá verdade, nós bom? vamos conversar, bater um papo, né? Conversar sobre a criação do livro. Eu, por exemplo, tive. Eu comecei com fazer poesias, que eu adoro fazer poesia, eu gosto de fazer poema. Me inspirei muito com Carlos Drummond de Andrade, era um poeta que eu amava e amo. Né? Ele não está entre nós, mas continuo amando o trabalho do Carlos Drummond de Andrade. E eu tinha vontade de fazer um poema, e fazia. E depois deu vontade de escrever um romance, mas eu não sabia como começar, porque eu não encontrava um livro que ensine a fazer um livro. Essa é a grande dificuldade. E até hoje as pessoas me procuram, me telefonam dessa. Eu leio muito, eu gosto muito de escrever poesia. Eu tinha vontade de escrever um poema, não sei como começar. E muitas vezes a gente passa a nossa experiência. Ele não vai fazer igual ao que eu faço, porque o interior de cada um
tem a sua particularidade. Cada um teve um caminho, uma história, o que ele leu, o que ele viu, um filme, uma música, tudo vai influenciar no eu, no seu interior. Então, não tem um livro que explique, de fato, a caixinha mágica, é assim que escreve, para fazer que comece um livro. Então, a minha experiência eu vou passar para vocês. E várias pessoas que passaram aqui por mim, são amigos, me procuram, já tem 4, 5, 6 pessoas que fizeram o livro nessa base. Tá? Então, essa é toda uma questão. Então, eu vou falar a vocês como é que eu tentei fazer um livro. Eu primeiro, como é que eu falei, fiz os romances, depois fui tentar fazer... Aliás, perdão, eu comecei a fazer uma poesia e comecei a tentar fazer um romance. Aí eu peguei uma canetinha, né, um papel, e faz tempo isso, bastante tempo. Eu não tinha muita habilidade com Facebook, né, com notebook, para poder digitar o computador, eu escrevia e depois repassava. E comecei a escrever. Escrevi. Depois de um tempo, vou reler o que eu escrevi. Quando eu li, vocês não vão acreditar, não gostei de nada. Achei que joguei fora. Mas eu sou teimoso, né? Passou uns 10 dias, voltei de novo a escrever. Escrevi mesmo. 4 vezes eu tentei fazer um romance. Na 4ª tentativa, aí eu achei a veia. Então, o que eu achei esse achado, devo passar para vocês. Tá? Então, a gente vai conversando. Se fizer também perguntas aí das pessoas, no caso, Henrique, passa também que a gente vai interagindo, não é isso? Isso, a gente vai interagindo. Tem uma pergunta aqui que eu creio que você já vai respondendo assim ao longo do nosso bate-papo, né? Uma pergunta, ela até um pouquinho grande, da Natália. Ela está perguntando assim: eu gostaria de fazer uma pergunta sobre começar a escrever um livro. Devemos começar com um esboço dos personagens ou com a trama e, conforme a escrita, desenvolver os personagens? Bom, em primeiro lugar, esse é um passo importante, mas em primeiro lugar, você tem que saber para quem você quer escrever. Você quer escrever para o infanto-juvenil? Você quer escrever para adulto? Você quer escrever uma ficção? Você tem que definir isso na sua cabeça. Eu quero escrever para um infanto-juvenil. Então, aí você na sua cabeça. O seu linguajar tem que ser um infanto-juvenil. Você vai botar nesse texto, vai botar o embalde, né? O que é embalde? A gente sabe o que é embalde, vão. Mas o adolescente não vai saber. Então, a linguagem tem que ser apropriada de acordo com a escolha que você fizer. Se é infanto-juvenil, então você tem que focar isso. Um primeiro passo, descobrir para quem você quer escrever. Segundo passo, definir a sua história. Bom, eu quero escrever, tem que definir, senão você fica perdido. Eu quero escrever sobre um pássaro. Então, a base é os pássaros, né? Eu quero escrever sobre o vento, né? Sobre o vento, então, escrever sobre o vento. Depois definiu a sua história, mais ou menos, a sua história, o caminho a ser percorrido, aí você escolhe um título, ou seja, um título provisório. Às vezes ele fica definitivo. Ou, por exemplo, Eu amo o vento, um título. O vento me fascina, isso é um título. Então, você definindo para quem você vai escrever, se é infanto-juvenil ou se é para adulto. Depois você define a história, né? Não precisa saber de toda a história, começo, meio e fim, não. Só a espinha dorsal, né? E a partir daí você vai criando. Eu vou dar um exemplo para vocês. O primeiro livro foi Zé Maleta, Peripécia de Infantilista. Eu ficava louco, o que eu vou escrever, que romance eu vou escrever, para quem vou escrever, né? Então eu decidi escrever para um infanto-juvenil, estava na minha cabeça. Agora a história a ser definida. Olhei em frente à minha casa, depois de descrever o que está a seu redor, para você escrever o que você acredita. Você não adianta escrever algo que você não acredite, que é a sua vivência. Você pega o que te circunda e você vai passar para a folha em branco. Então, tinha um menino em frente à casa da minha mãe, um menino que eu digo, ele tinha uns 30 anos, e ele se comportava como um adolescente. Beijava todo mundo, atravessava a rua, ajudava as pessoas, um coração bom, puro, como fosse, tinha 30 anos, mas se comportava como um garoto de 14, 13, 12 anos. Então, me dei ideia. Vou escrever
Meu tema é assim, um adulto com comportamento de criança, de adolescente. Então, esse foi a minha espinha dorsal. Aí comecei a escrever, descrevendo. Esse ficou, meu primeiro livro foi Zé Maleta, Peripécia de um Infantilista, infanto-juvenil. Aí eu comecei a escrever, escrevendo sobre aquela questão. Então, o que está ao seu redor, você depois vai para o livro te conduz. Então, entra personagem nesse caminhar que você nem estava imaginando. Eu vou dar um exemplo. Nesse Zé Maleta, existe um personagem, um gato. É um infanto juvenil que ele é puro, né? Descrevendo essa situação. Então, ele entra um gato. Como é que entrou esse gato na história? Eu fui à casa do meu cunhado, fazer uma visita, bati um papo. Quando cheguei lá, o pessoal estava num alvoroço danado, que eles tinham um gato de estimação e esse gato, de repente, sumiu. Cadê o gato? Cadê o gato? Então, uma choradeira danada, correndo para lá e para cá, buscando o gato. Depois de 1 hora, quase 2 horas, achou o gato, balançaram o gato, choraram como fosse uma criança, né? E realmente tem que ter esse sentimento para os animais. Os animais, nós temos sentimento, carinho para os animais. Aí, quando eu vim para casa, quando estou escrevendo, continuando, me deu a ideia de entrar no gato. Conclusão, esse gato foi o Zelinho, né? Que foi um protagonista na história. Então, o livro te carrega, te leva para essa situação. Você vai na padaria comprar pão, você vai com o livro na sua cabeça, né? Você vai dar um passeio, vai à praia, vai a um lugar, o livro te carrega. Então, você tem que definir, né, o tema que você quer, para quem você vai escrever e também o título. Aí vai te dar um encaminhamento. Entendeu? Bacana, bacana. Então a gente conseguiu assim fazer uma. A gente precisa, na verdade, né, fazer uma delimitação do tema, né? Então, qual o Exatamente. tema? Qual o público que eu quero atingir, né? Qual o assunto que eu vou assim tratar, né? É isso que o Décio está passando para a gente. A Carolina Décio, ela fez uma pergunta aqui interessante que tem tudo a ver com a nossa com o nosso dia a dia de escritor, né? É como se manter É. motivado a escrever um livro. Carolina, preste atenção na pergunta que eu vou fazer para o Décio. Décio, há quantas décadas você escreve? Eu acho que é 2 décadas. Há As 2 décadas. 2 décadas. E o que te mantém motivado a escrever por 2 décadas? Olha, tudo na vida tem que ter uma inspiração, algo para te conduzir a viver, não é isso? Um gosta de fazer um bom prato, uma comida, que é maravilhoso, que cozinhar é uma arte também, não é isso? Outros gostam de mexer no carro, no motor de um carro, outros gostam de pintar, e eu me apaixonei pela escrita. Então, isso me conduz, e constantemente, e se apaixonar, quem gosta de escrever, tem que também ser um bom leitor, porque você lendo te dá mais inspiração. E ler, se possível, de tudo. Obras de autores modernistas, né, contemporâneo, como romancista, como Machado, como o José de Alencar, o Olatraz, o Machado, com o realismo do Machado, todo tipo de leitura. Então você vai ter um enriquecimento, um vocabulário seu, sem você perceber que entra na sua mente. Então, aquilo te leva uma paixão do escrever. Então, a gente vai, hoje, depois com a experiência, a gente já sabe mais ou menos o caminho a ser percorrido. Então, isso ainda me move, né? Me move a escrever. Eu tenho 6 livros publicados, já tem mais um agora, que eu vou lançar o 7º, e já tem 2 ou 3 no encaminhamento também. Isso é um processo que não para jamais. É que nem fazer música. Eu adoro música também. Quem gosta da paixão da música tem sempre uma inspiração, sempre alguma coisa a levar, né? Então, um papo com um amigo, ele te leva uma questão de inspiração para você escrever um livro. Diz que os grandes músicos também faziam isso, né? Um papo com um amigo, um bate-papo com um acontecimento, né? E te leva uma inspiração para escrever. Então, até hoje me move muito, eu amo escrever, gosto de ler também, mas eu confesso, eu gosto mais de escrever do que ler, né? Embora eu goste, constantemente eu pego um livro interessante, eu leio os grandes contos, né? As grandes fábulas, eu tenho uma fábula também. Então vai criando essa inspiração, que isso é uma graça do universo que leva para a gente.
Verdade, verdade. E eu acho muito legal, por exemplo, eu tenho aqui, você está acompanhando pelo 21 Horas da Leitura, hoje estamos começando a Semana de Letras, tem muita coisa para acontecer ainda. Para Muito você ter uma bem. ideia, daqui a pouco, Paulo Brasil, o grande teatrólogo, um E homem isso é coisa muito fabuloso, tem uma boa. Paulo, história maravilhosa ele na é cidade de São maravilhoso, Gonçalo, meu né? É amigão. amigão mesmo. O Paulo Muito Brasil vai amigo. estar com a gente daqui a pouquinho, né? Terminando o Décio, a gente encerra essa transmissão e já começa a outra do Paulo Maravilha, Brasil. Você maravilha. não pode perder. Décio, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da estrutura do romance e como escrever o romance. A gente voltando ao tema e você vai deixando as suas perguntas aqui para a gente poder responder. As perguntas elas serão respondidas no final da nossa live ou então nós temos, estou deixando até para você, nós temos um grupo pelo WhatsApp que foi criado somente para a Semana de Letras. Então, o que nós não conseguimos responder por aqui, nós deixaremos por lá e estaremos mandando para você, tá bom? O próprio palestrante que estiver conosco aqui, se tiver ficado alguma pergunta, que eu sei que vão aparecer várias, a gente vai tentar responder a Isso. todas, ou por aqui, ou então por lá, pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Décio, por favor, então voltando, ou melhor, incendiando um pouco mais o nosso papo, Botando fogo no como parquinho, vai que diz, né? escrever um romance? Olha, o que atrapalha muito o leitor, o escritor, é uma coisa chamada ansiedade. Ele tem um tema na cabeça, né? Escolhe um tema, bota um título, ele quer escrever de uma vez logo aquele assunto. Essa ansiedade leva, você fecha toda a situação. Primeiro, eu oriento muitas pessoas, para quem vai começar o seu primeiro livro, ver a sua verdade, escrever a sua verdade. Aí eu faço uma pergunta normalmente às pessoas. Você gosta da manhã, da tarde? Vou perguntar a você, Henrique. Gosta da manhã, à tarde ou à noite? Você vai definir qual horário você gosta. Você gosta mais de praia, campo ou montanha? Digamos, a pessoa que escolheu a parte da manhã, gosto mais de praia, né? Então aí você pode começar a sua história, que você acredita que você está na parte da manhã, numa praia, tem isso? Aí você começa a descrever aquele ambiente. De manhã na praia, você está sozinho, está numa casa. Se você estiver sozinho numa casa, você começa a descrever, né? O sol entra no vitral da janela, o vento percorre a sala, né? E eu abro a janela e vejo aquele mar maravilhoso. Você vai descrevendo, esquece o tema que você quer e você vai descrevendo aquele ambiente, né? Vendo o vento, vendo a areia, de repente alguém passando, né? Então você vai descrevendo e a pessoa vai logo escrever o que quer. Aí daqui a pouco sendo o personagem, o telefone toca. Oi, João, como é que tá? Tudo bem? Ó, já entrou um personagem, João. Daqui a pouco você convida ele para sua casa. Então, são passo a passos que tem que ter ocorrido. Ele não tem que ter excesso de ansiedade. Isso estraga logo o romance, tá? Ou uma fábula, ou o que seja. E temos que exercitar um título. Você posta um título e daí você segue o seu caminho, tá? Isso é muito importante, definir o título, controlar a ansiedade, né? Você pega os livros, ele já começa em caminhos que você nem imagina que vai percorrer. E outra coisa interessante também, eu aprendi muito quando eu era secretário de Educação do Estado, eu coordenava também as bibliotecas, eram 320 escolas que eu percorria. E eu aprendi muito com os alunos, que eles gostavam de pitadas. O leitor gosta de pitada, de romance, de romance, pitada de suspense, né, de tristeza, de alegria. Então, pitada de coisa, comédia. Então, um pouquinho de dar um tempero para não ficar um livro só daquela formatação direta, entendeu? Como uma música, a música às vezes em baixinha, daqui a pouco ela explode na bateria e a guitarra. O livro é a mesma coisa. Ele pega uma tranquilidade, daqui a pouco ele dá uma grande surpresa. Aí você se assusta com aquela surpresa. Isso que é bacana. Então, você leva o leitor a sorrir, leva o leitor a chorar, né? A dar aquele susto. Né? O que está acontecendo? Quando surgiu esse personagem? Então, aí você vai formando o livro. E, às vezes, não 90% dos livros que eu escrevo, ele tem um começo.
mas eu não tenho meio e não tenho fim. Ele te conduz, é uma coisa inacreditável. A hora de você começar, a hora de você desenvolver o texto e a hora de findar o texto. Então, isso é muito importante para todos nós, tá? E perguntas, a pessoa perguntar. Por exemplo, esse livro aqui, ó, esse foi o meu 4º livro, O Revisor, tá? Esse foi baseado, também meus livros são baseados em histórias reais. Eu vou contar um pedacinho dele, que coisa interessante, o revisor. É a história de um revisor de livros. Eu estava escrevendo esse livro aqui, ó. Foi interessante, Passarinho Passará. Escrevi esse livro, aí teve uma amiga minha que me telefonou, você fez mais um livro? Fiz. Olha, tem um senhorzinho que é o revisor, e ele tem 80 anos, ele está aposentado, ele é cadeirante, e ele podia levar, você podia levar ele, o livro para ele revisar esse livro. E assim eu fiz. Uma coisa importante: o autor nunca tem que revisar o livro, senão ele não consegue enxergar, ele passa direto pelas palavras. Tem que ser um outro olhar, tá? Para revisar. Então, eu escrevi o livro, peguei meu carro, fui até a casa do Osman, né? E levei esse livro aqui para ele fazer a revisão. Quando cheguei lá, bati na porta, quem me atendeu foi o filho dele, Idman. Aí me atendeu, o Osman é meu pai. E o pai veio no cadeirante, uma cadeirinha de roda, começando batendo aquele papo gostoso, uma pessoa com a sabedoria enorme. Ele já faleceu, infelizmente. E me ofereceu, conversando, essa aqui é um cafezinho? Quero. Aí ele foi lá dentro com a cadeira de rosa, ficou na cozinha, eu estou olhando ele. Ele levantou, pegou a xícara de café, botou. Eu falei, meu Deus, você levanta também? Aí ele voltou, eu olhei assim do lado dele, tinha uma biblioteca meio macabra, né? Aí eu observei aquela biblioteca, o vitral. Aí começou a rodar na minha cabeça uma história em cima do Osman. Eu entreguei o livro para ele revisar, tá? E eu comecei a criar esse livro aqui em casa, sem ele saber. Aí, conclusão, quando ele terminou de revisar esse livro, o Passarinho Passará, eu entreguei a ele a sinopse do livro do revisor. Olha, esse livro aqui. E esse revisor tem o protagonista, é Osman, o filho Idman, ele é cadeirante, ele passa pela região, toda a nossa região de São Gonçalo, escrevendo. É muito interessante. Então, a gente usa, às vezes, um personagem. Como é que eu vou criar os personagens? A personalidade do personagem. Eu faço o seguinte, estou falando minha estratégia. Eu penso num amigo, tá? Pedro, por exemplo, um exemplo, Pedro. Então, eu vejo a maneira dele se expressar, como que ele fala. Eu boto, de repente, eu nem boto o nome dele, boto Joaquim, alguma coisa, mas eu me foco na personalidade dele, o que está ao meu redor. Então, facilita muito essa questão da criação junto ao seu lado, tá? Ok. Entrou de cabeça para baixo aqui. Está um pouco baixo. Oi? Está um pouco baixo. Ele tem uma diminuída geral, mas daqui a pouquinho a gente volta ao normal. Tem uma pergunta aí pra gente, vou colocar na tela para você ver, tá bom? Estou ouvindo baixinho. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Essa comunicação está complexa, né? Não é culpa sua nem minha. Essa internet está complicada mesmo. Mas tudo bem, vamos nessa. E agora, está me ouvindo? Isso. Está dando para ouvir agora? Melhorou? Melhorou também, melhorou a comunicação. Está ótimo. Então a gente vai dar uma ajustada por aqui. Você está acompanhando conosco o 21 horas da leitura. E hoje está participando com o Décio Machado, um dos representantes aqui na nossa cidade, aqui em São Gonçalo. Ele é produtor cultural. Ele trouxe para São Gonçalo o Relógio do Sol e hoje está aqui conversando com a gente sobre romance. Melhorou ou piorou? Não, estou conseguindo te entender, mas está baixo. Ok. A voz... Vou deixar você falando. Então. Melhorou. Agora melhorou. Tá legal. Pode ir. Pode falar. Então, eu estou falando a vocês o seguinte, falei da ansiedade. A pessoa não pode ser ansiosa, entrar logo na história.
tem que ser devagar, entrando em um assunto, descrevendo até que não tem nada a ver com a história, para desenvolver o trabalho. Tá? Escrever algo que, às vezes, não está diretamente com a história. Isso é importante. Outra coisa importante também de escrever um livro, você, quando escrever um livro, esqueça de gramática. Usa só a criatividade. Se se preocupar com a gramática redondinha no começo, você não vai escrever. Você vai focar na gramática, com a vírgula, com a pontuação, né? uma palavra diferenciada. Não, esqueça disso, manda brasa, escreve à vontade, se solte. Depois, você tem, digamos, 40% de inspiração e 60% de transpiração. Aí sim, aí depois você pega com calmamente, você vai reler, aí você vai acertar os detalhes, né? A transpiração, transpirar, você vai fazer um trabalho em cima do texto, né? Mas, a princípio, você tem que escrever, esqueça da questão gramatical, ficar preocupado com o tema, aquela coisa. Não, escreva o que vem do seu interior. Depois você vai arrumando a casa. Esse é o segredo. Porque, às vezes, você estoura muito, eu quero escrever tudo bonitinho no começo, você acaba se perdendo. Entendeu? Então, é por aí. Ok. Tá? Ok. Beleza. E aí, melhorou? Deu para ouvir melhor? Melhorou, Agora? ótimo. Agora está Melhorou? ótimo, está beleza. Está me ouvindo Ótimo, bem aí, ótimo, Thalia? então. Tá Ok. ótimo. Beleza. Então, aqui a gente está acompanhando a resposta da pergunta que a Natália fez para a gente, né? E a Ana pergunta assim, Décio, quando você escreveu o seu primeiro livro e como você se sentiu seguro para publicá-lo? Essa é uma pergunta legal, né? Muito Porque, por boa. exemplo, eu tenho esse livro daqui, Ana Uhum. Rodrigues. Esse livro daqui, Décio conhece de cor e salteado. Para você ter uma ideia, Ana, esse livro ele começou a ser escrito em 2008 e só foi Certo. publicado em 2018. Uhum. Ok? Então, assim, ó, Perfeito. tivemos um tempo aí de 10 anos. Então, eu sei que a pergunta pudesse, mas mexeu comigo. Então, tem hora que eu tenho um amigo, José Terra, que vai estar com a gente também. José Terra, para quem não sabe de primeira mão, ele tem um livro que ainda não foi publicado. Eu fiz a revisão Uhum. desse livro. Ele tem mais ou menos 25 anos guardado. E o Zé falou assim: ainda não é hora. O que tem Ainda não é hora, aqui né? ainda não é hora. Tem isso, Sabe, o tem isso. coração dele não bateu ainda para colocar esse livro para fora. A gente tem algumas pessoas aqui conosco, que é o Zé Salvador. Zé também vai Ih, estar com a grande gente, amigo, só tá com grande fera amigo, aí, né? hein? Vai estar com a gente. O Matheus também vai estar com a gente, ok? E assim, agora eu trago a pergunta para você, Décio, por favor. Quando você escreveu o seu primeiro livro e como você se sentiu seguro para publicá-lo? Bom, meu livro foi em torno de 2000, né? Em 2000, mais ou menos por aí, que eu publiquei meu livro. Mas antes eu escrevia poesia. E eu fazia os poemas, eu escondia, guardava até da minha família, que eu tinha receio de mostrar o trabalho. Todo mundo acontece isso quando é mais novo. Então, quando eu era criança, eu fazia alguma coisa, guardava. E o livro foi naturalmente um sonho que eu tinha, né? Eu tenho uma frase: o livro é um sonho de realização ou uma realidade coberta pela imaginação. Então, em cima disso, a gente vai escrevendo, escrevendo, e depois, com o tempo, quando eu escrevi o primeiro livro, eu não fiquei muito envergonhado, porque eu escrevi para os meus familiares, o Zé Maleta, para os amigos mais próximos, ia dar um livrinho aqui. Conclusão, foi uma surpresa, o livro explodiu. Eu não tenho mais um exemplar. Vou tudo, ter que fazer outra edição do livro, tá? Então, eu perdi a vergonha de mostrar o livro. Funcionou. Então, quando você faz um poema, alguma coisa, já que você não tiver muita firmeza de será que vai dar certo, não, procure um colega, mostre. Antes de você publicar um livro, uma coisa importante, você mostra alguém de sua confiança, para saber, porque também tem que escolher a pessoa, que as pessoas às vezes não estão preparadas para ver ainda uma coisa em construção. É a mesma coisa você levar uma pessoa, você está construindo uma casa, derrubou a parede, arrebentou o piso, as pessoas vão ficar horrorizadas. Meu Deus, que coisa horrível, tudo quebrado, isso não presta. Aí depois que botar o piso, a parede, pintou, fica lindo. E tem pessoas que não estão preparadas para ver a construção de um livro. Ela critica e te derruba. Você tem que saber escolher as pessoas
que tenha um coração aberto, que saiba que aquilo é um diamante, mas não lapidado. Um livro construção é um diamante que não está lapidado. Então, tem pessoas que não têm essa sensibilidade, não conseguem captar. Então, você tem que escolher as pessoas certas para poder te dar sugestões. Porque quando você lançar um livro, o leitor não vai estar ao seu lado. Você vai estar... Onde está esse leitor? Não sei onde está o leitor. Pode estar no Rio Grande do Sul, como pode estar no Amazonas, pode estar seu vizinho. Você não vai estar explicando várias óticas de vida. Isso é importante. Então, essa construção é que te leva. Escreva para as pessoas estar perto. Peça para clareza. Você vai perdendo essa timidez, não é isso? Você vai ficando mais solto. Então, eu vou dar um exemplo a você de um livro que eu fiz, e tinha uma menina que ajudava aqui, a minha sogra, quando era viva. Ela ficava à noite com minha sogra aqui. E ela gostava de ler. Quando eu terminei o livro, eu pedi, Rita, você vai fazer um favor para mim, você gosta de ler? Você tem como ler o meu livro aqui? E depois da sua opinião, mas eu quero sinceridade. Se você não gostar, você diga. Não vou ficar triste, não. Se gostou, também. Eu quero que você fale o que você achar do seu coração. Tudo bem, deixei para ela a sinopse, o livro todo bonitinho, e fui para minha casa. 10 dias depois, eu tive com ela, e ela falou, Décio, eu terminei o livro. Ela leu. E qual foi a observação que você fez? Falou, Décio, uma coisa eu não entendi. O que você não entendeu, Rita? É que o personagem entra na igreja, cai e rola o joelho. E daí, Rita? Não, porque a igreja normalmente tem um piso lisinho. Como é que ela vai raiar o joelho? Eu falei, olha a cabeça dela. Eu não tinha pensado. Então, tá bom, eu tirei daquilo, tropeçou na igreja, machucou o joelho. Então, ela teve uma visão diferenciada. Então, esse é muito importante, um olhar do outro. Não é você fazer logo e publicar. Além do outro, você tem que rever o livro, ler 2 ou 3 vezes. A Clarice Lispector lia mais de 10 vezes o livro dela. Lia, relia, ia construindo, lia, relia para buscar, né, coisas que não poderiam, né, que ela não achou naquele momento. E a gente tem que buscar compartilhar isso com os amigos. Aí você vai quebrando. Escreva primeiro para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos. Aí você vai quebrando essa barreira que tem, que as pessoas não te veem, a princípio, como um escritor, te vê como um amigo, né? Um bate-papo, porque as pessoas botam o escritor muito longe, distante. O melhor escritor é aquele da Inglaterra, da Suíça, da França, que de repente são bons escritores também. Mas às vezes tem um grande escritor na sua rua ou na sua casa, mas você não valoriza. A sociedade, ela discrimina ainda, não entende ainda a questão. Ou você começa a pintar e a pessoa não valoriza. Van Gogh, na época dele, morreu pobre. E quanto hoje vale uma obra de Van Gogh? Milhões de dólares. Então, é assim que é feito. Você tem que quebrar essa questão, a princípio, com seus amigos e seus familiares. Interessante. O Zé Salvador fez uma pergunta aqui, e depois eu quero levar uma outra pergunta que está lá embaixo. Zé pergunta assim, Décio, o Zé Maleta é alguém do seu convívio? O Zé Maleta realmente existe. Ele existe ou existiu, porque o menino não mora mais ali. Morava em frente à minha casa, a casa dos meus pais, tinha uma agência de automóvel, e ele trabalhava nessa agência de automóvel. E o Zé Maleta trabalha na agência de automóvel no começo com o Zé Paulino, que todos os personagens do Zé Maleta, todo mundo tem nome de Zé. Zé Paulino, Zé Português, o Gata Zelinho, Zé Maleta, todo mundo de Zé. Zé Ferrão, mordomo. Por que eu botei o Zé? Porque todo mundo menospreza o Zé. Você é um Zé Mané. Inclusive, eu sou um Zé. Muita gente não sabe. Meu nome é Décio José Rodrigues Machado. Eu também sou um Zé. Então, todos mundo tem um Zé, tem que valorizar, não menosprezar as pessoas da sociedade. Então, todo mundo ali é Zé e é muito interessante, consegue viver na vida, superar, não mente para ninguém, tá? Ele é totalmente puro e essa conquista. E realmente o Zé Maleta é do meu convívio, conheci e não mora mais ali, não sei onde ele está mais agora, o Zé Maleta. O Zé, né? Que ele está rolando pelo mundo, pelo universo. Beleza. E o papo está muito legal, né? Tem uma colocação aqui interessante. Depois a gente vai voltar para a estrutura do romance, que é a pergunta da Natália. A mesma Natália ela faz uma colocação interessante.
Ela diz assim: meu pai escreve e diz que eu não devo publicar meus poemas e contos, por medo de alguém roubar. Como faço para tornar meu, para não haver plágio? Aí a gente Olha, tem tem várias um caminho, maneiras, né? né? Você pode publicar na rede social, você botar o seu nome embaixo. Bota a data, né? Bota a datinha, o seu nome embaixo, né? Eu constantemente publico meus poemas também na rede social. Onde você pode também, você pode registrar isso aí na Biblioteca Nacional, em lugares como livro, entendeu? Juntar, digamos, tem 20, 30 poemas. Você junta aquilo tudo, registra como livro, dá um título e vai. Mas você na rede social, você botando o seu nome embaixo, botando a data, ninguém vai mexer mais naquilo que é seu. Os amigos estão aí, né? É uma prova. A rede social, o e-mail, né? Aquilo é muito importante, que é um registro também daquela situação. Tá? Mas Verdade, tem que ter muito verdade. cuidado com isso. Tá bom? Tem que ter muito cuidado mesmo. Tem, Inclusive, tem. eu queria aproveitar esse gancho da pergunta da Natália. Por exemplo, a gente tem esse livro, né, que é o livro. São dois livros, eu tenho 3 livros, na verdade. Na verdade, tem um monte de livro, tá? Mas só que eu só Eu publiquei sei 3 disso. por enquanto. Você é um Tem o rato de Nossa Herança, escritor. esse aqui a gente vai falar depois. Esse livro aqui vai ser conversado daqui a pouquinho com o Paulo Brasil, tá? Opa. Por exemplo, com Natália, esse livro daqui, ele tem um selo, tá? Não dá para ver muito aqui, mas depois eu mostro. E o selo é da minha editora, a Achei. Então, para ajudar pessoas igual a você e outros que estão na live, que querem publicar um livro e de repente acham eu tenho que fazer 1.000 livros de uma vez, 10.000, Deus queira que as tiragens sejam assim gigantescas, né? Todo mundo fica contente e a gente trabalha justamente para isso. Mas de repente Verdade. você queira pegar o teu material, mandar para a Biblioteca Nacional, registrar e publicar um livro. Aí depois me chama no privado que a gente pode conversar e colocar e materializar a tua ideia no formato de livro e deixar o teu pai super contente porque ele vai ficar registrado, tá? É a Achei Editora. Daqui a pouquinho eu vou deixar meu contato aqui para você. E eu gostaria que o Décio falasse para a gente um pouquinho, porque nós temos um tempo um pouquinho apertado, mas Tudo bem. tudo negociável, né? Nós falamos logo no início do nosso bate-papo sobre a estrutura do conto, que foi uma pergunta também, e se era semelhante à estrutura do romance. E a Natália nos faz a pergunta de novo, né? Qual é a estrutura de um romance? Bom, a estrutura de um romance. Como é que eu falei anteriormente? Em primeiro lugar, você tem que saber o que você quer fazer. Tá? Uma estrutura romanceada. Né? As pessoas pensam que só romance, né, é um casal, né, que se conhece quando é novo, fica noivo, casa. Tudo bem. Mas tem uma série de situações aí, tá, que é romanceado. Por exemplo, o livro do Dom João VI é um livro de história romanceado. É importante isso. Eu tenho uma fábula que é romanceada. Então, a estrutura é a seguinte: primeiro você tem que saber o que você vai escrever. Para quem você escreveu. Eu quero escrever um romance para adulto. Eu quero fazer um romance infanto-juvenil. Então, você, maneira infanto-juvenil, tem que ter um linguajar para aquela idade. Quero para adulto, para outro. 2, escolha um título. Vamos escolher, né, um título. Tem que escolher um título. A base daquela título. Por exemplo, o amor eterno. Né? Então, você baseou aqui no amor eterno. Então, você vai pensar de uma pessoa, pode criar várias situações, várias, N situações. Vou estar dando só apenas um exemplo, né? O amor eterno, de uma pessoa que você se apaixonou, gostou muito, né? Daqui a pouco, infelizmente, ele morre, né? E você continua apaixonado por essa pessoa. Então, é um amor, um tipo de amor eterno, né? E também o amor também tem vários tipos de amores, né? Amor por uma criança, amor por uma culinária, amor por escrever, amor pela poesia, amor pelo seu semelhante. E tem vários tipos de amor. Então você tem que escolher uma espinha dorsal para levar toda uma situação. E o livro, você pode ter certeza disso. Você tem um começo, mas o meio e o fim ele te leva, vai te conduzir nessa situação. Pelo menos acontece isso comigo por demais.
A gente pressente que está na hora de fechar. Tem livros que eu fiz, vocês não vão acreditar, uma fábula. Em 2 semanas, em 15 dias, eu fiz um livro. E teve outro que eu durei 1 ano fazendo um livro, porque eu não estava ainda feliz com o fechamento dele. Eu ia, fechava, terminava, eu ia dormir, aquela coisa toda, e pensando, não é ainda. Continuava. E ele até o momento que você se acalmar, seu coração dizer, fechou o livro. Então, isso que é muito importante, você escrever, esqueça de gramática, escreva com o seu coração, bem intuição, tá? Bem criativo, manda brasa. Depois você vem primeiro com a intuição, depois você vem com a razão, que você vai juntar aquela situação. E você quer. E outra coisa, todo mundo é capaz de fazer um livro. A pessoa fala, mas é tão difícil. Não, você tem que controlar a sua ansiedade, querer botar tudo na primeira página, fica difícil. Você tem que descrever aquilo, que aqueles elementos no começo vai te servir de subsídios para frente, para a construção do livro. Tá bom? Então, ele é simples. Um livro é simples, não é complexo. Nós que damos uma visão de complexidade a esse livro, mas não é tanto assim, tá? Um bom leitor, ele é capaz de fazer um livro tranquilamente. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E outra coisa importante, cortando você, lembrei uma coisa. O começo do livro é fundamental. Como começar esse livro? As palavras certas, né? O começo, né? Aí você botar uma coisa que acredita. Eu não vou escrever sobre a França, a Alemanha, a Inglaterra, eu nunca fui. Eu sei sobre a história, sobre documentários, mas eu não tenho um sentimento. Você quer escrever para o mundo? Escreva o que está ao seu redor. Escreva o que está ao seu lado. Escreva sobre o seu gato, sobre o cachorro. Escreva sobre uma caneta que caiu ao chão. Escreva seu momento de escola. Escreva sobre o seu trabalho, um amigo. Então, busque o que está ao seu redor. Então, ali você está tudo na sua frente. Está tudo ali. É só você colher essa fruta madura. Verdade. Você está no 21 Horas da Leitura, aqui na segunda semana de letras do projeto literário Ele. Que bom ter a tua companhia conosco aqui e hoje batendo o papo com Décio Machado, que está conversando conosco sobre como escrever um romance. E a Ana Rodrigues, ela faz uma pergunta, Décio. Um livro de romance pode ser destinado para o público infantil? Pode. Porque, por exemplo, você tem um romance, por exemplo, alunos, né? Adolescente, tem muita gente que se apaixona pela própria professora, aquele sentimento de carinho. Ou se apaixona pela coleguinha da sua classe, né? E leva, guarda, fica até com medo de receio de falar com ela, se aproxima, dá um bombom, bate um papo. Então, isso é um romance infanto-juvenil, um romance mais puro. Então, você pode escrever para tudo. O romance ele pode ir romance da terceira idade, que coisa bacana. Se apaixonar na terceira idade. Por que não? Né? Na terceira idade, no médio, e até infanto-juvenil. Então, não tem problema. Sempre que o romance do infanto-juvenil ele é mais dinâmico, né? Muitos acontecimentos. Você lidar com as ferramentas atuais, que é a informática, o zap de comunicação. No passado, o pessoal escrevia uma cartinha. Hoje, dificilmente alguém manda uma carta para alguém, né? Já vai direto, né? Aquela situação. Mas é possível, claro, tudo é possível. Basta você querer. Por exemplo, você tem poesia que você pode botar no romance. Eu tenho, por exemplo, um livro que o filho escreve para a mãe. Um texto é um texto poético, né? Uma poesia. Eu vou até falar essa poesia que faz uma carta do Zé da Manga, né? O Zé da Manga, não é o Zé Maleta, é o Zé da Manga, que escreve para a mãe, dentro do romance. Mãe, voltei, estou aqui, visitei as estrelas como lhe prometi. O sol não é tão quente como pensava, e a lua não é tão encantada como eu sonhava. Tudo é simples, que a senhora nem pode imaginar, mas estava na hora de voltar, porque você é a minha vida, o meu ponto de partida, o vento e o mar. Estava preocupado com a sua inquietação, mas não tem nada, mãezinha.
porque estou aqui e ficarei a seu lado até o fim. Então, essa carta é uma carta poética que faz parte do romance. Então, você pode botar o que você quiser desse romance. Então, você cria situações que faz parte. Por exemplo, meu último livro chama-se O Iverson, o Caçador de Letras. Né? Iverson, Caçador de Letras, também outro infanto juvenil. Tá? Então, conta um professor de literatura que ele adota uma criança de rua. Eu adoro o Iverson, o Caçador de Letras. Tá? E dentro, quando ele passa da aula e vai para a rua participar, quando ele chega em casa, ele senta no sofá do lado esquerdo, todo mundo tem o seu cantinho, e escreve tudo que ele se passou em poesia, em crônica. Escreve tudo no papelzinho dele lá, o Ives, o Caçador de Letras. Então, tem poemas ali dentro, maravilhosos, escritos pelo Ives, que, na verdade, são poemas meus, né? Passei para ele, para os personagens. Então, você pode, a sua criatividade deixa solta. Se quiser escrever uma poesia no seu romance, escreva. Escreva poesia como se tivesse um personagem, mandando para a pessoa que é amada dele. Né? Muito legal, muito legal, muito bom mesmo. Você terminou até fazendo o que a Natália ia falar. Ela falou assim, ia pedir para recitar um poema seu. Então, já foi recitado aí um poema, Natália. Tá? Mas se quiser, daqui a pouco eu falo mais um poema que está lá em outro livro também. Sim, sim, sim. Nós temos aqui um pouquinho de tempo ainda para poder completar esse tema. Tá. E tem uma pergunta aqui que a Natália faz, a gente vai colocar como que penúltima para responder ao vivo, caso venha mais alguma outra, e que daqui a pouquinho, às 21h15, nós estamos com o horário agendado para receber o nosso amigo Paulo Mas Brasil. o papo está maravilhoso, o papo está maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E a Natália pergunta se livros como Harry Potter pode ser considerado um romance, porque tem uma mistura ali tão legal, né? Sim, por que não? Pode ser romanceado, sim. O Harry, né? Que tem aquele com a menina na escola, né? Naquela relação de amizade, não deixa de ser uma questão romanceada ali também. Harry Potter pode sim. Uma ficção, por que não pode ser romanceada? Eu tenho um livro que eu vou lançar, ainda que não lancei, chama-se Aliel. É uma ficção, mas já é para adulto, tá? Já é para adulto. Mas o livro é muito romanceado. A Ariel. Então, tem toda uma composição. O Harry Potter, tudo pode ser. Basta criar aquilo, ter vontade de criar e colocar no papel. Não importa, porque a pessoa pensa romance, tem que ser só aquela coisa quadradinha. Não, ela pode ter livre, é liberdade para escrever. Como você vai focar essa questão? O romance pode ir na ficção, pode entrar na fábula, ele pode entrar em onde você quiser, na poesia. Então, se descreva o que for, deixa a criatividade rolar em seu coração e em sua mente. Tá? Então, não tem problema ser o Harry Potter, que eu gosto, acompanho o Harry desde pequenininho, agora o Harry já está bem grande, né? Está enorme, né? Então, já é um bruxo já bem conhecido, né? O Harry. Muito bacana. Verdade. E a última pergunta da noite é o que é mais complicado de escrever? Romances de época ou romances atuais? O que você acha dessa? Olha, você diz que para o escritor atual escrever ou daquela época? Depende. Por Para o exemplo, escritor atual. Para o escritor atual. Por exemplo, se ele escrever uma questão de época, ele pode fazer. Mas ele tem que ter muita leitura de conhecer os livros de época, para ele colocar os vocábulos, né, de acordo, né, a linguagem, um pouco de. Você não vai botar totalmente uma linguagem chamada parnasiana, que você ninguém entende nada, um embalde, aí fica difícil. Mas você pode usar estratégia usando. Pega o livro de Machado de Assis, José de Alencar, daquela época, leia aquele romance e faz um misto com os livros atuais. Então, você faz um comparativo daquilo. Aí vai depender da quantidade de leitura de cada escritor. Se ele tem uma bagagem que ele costuma, os grandes clássicos, né? Morro dos Ventos Uivantes, né? Aquele clássico, né? Muito bacana, né? Então, ele pega aquilo tudo, vai daqueles clássicos, então ele pode fazer aqui. Mas eu acho mais difícil escrever um livro de época. Para mim, eu acho que não tem muita dificuldade, porque eu gosto também.
Esse livro, por exemplo, aqui, aí eu vou dizendo um pouquinho dele aqui, você vai ter sobre as 2 primeiras páginas, ele é como fosse você sentir no século XIX, em 1800, a época de 1800, século XIX, 1820, alguma coisa, as 2 primeiras. Depois ele passa para uma linguagem atual, tá? Ele passa, assim, na terceira ou quarta página, ele muda o conceito totalmente, tá? Então, você pode usar isso, essa questão, tá? Mas vai depender de cada... Agora tem que estar no seu interior. Se você gosta de escrever sobre a época, você tem a sensibilidade, tem o costume de ler o livro de época, né? E o costume atual. Quem não lê muito livro de época, não lê muito, eu não aconselho a escrever muito, não, porque pode se perder um pouquinho. Mas tem que ler, tem que ler, acompanhar todo o processo. Mas tudo é possível, tudo é possível. Não existe limite para a literatura, no limite, tá? Agora tem a experiência que você pode fazer com toda uma questão. Eu me lembro um livro também de Monteiro Lobato. Muita gente vê Monteiro Lobato só com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é muito legal. Mas o Monteiro Lobato tem um livro chamado O Presidente Negro, né? Que ele pega um carro que vai para Friburgo numa velocidade fantástica de 60 km por hora. 60 quilômetros. Hoje o carro dá 120, 130, aí não tem, aí é 60. Depois ele cai numa ribanceira e encontra uma casa dentro de uma mata, que ele começa a fazer uma amizade com um cientista e ele vai ver o futuro. O Monteiro Lobato criou aquela situação para ele descrever o que ele achava do futuro, o que aconteceu hoje, né? Naquela época de 40, aquela coisa toda, como é que ele via depois do 2020. Então, a maneira de descrever esse caminho, o presidente negro. Inclusive, tem coisas fantásticas que não existia na época. O celular, não existia o computador, e ele já dizia que podia existir ferramentas que as pessoas podiam trabalhar em casa. Uma coisa muito legal, tá? Mas é possível, sim. Verdade. Décio, eu quero assim, ó, agradecer muito a disponibilidade do teu tempo para estar com a gente aqui. E já queria assim, deixar um gancho, um convite, que daqui a pouquinho nós estaremos com o Paulo Brasil. O Que é um tema grande amigo. que ele vai abordar para a gente será Teatro Gonçalense, sua história de vida e militância cultural. Você vai saber um pouco mais sobre a vida e quem é Paulo Brasil, a importância desse homem para a nossa cidade. Você é um grande amigo, um grande... E eu queria, então, encerrar depois com um poema que eu prometi a vocês. Ok. Né? E eu gostaria também de convidar você para amanhã, no caso, dia 8, a partir das 20 horas, teremos a presença de Eduardo Maciel. Hoje nós estamos falando sobre o romance. O Eduardo ele vai trazer o tema sonetos e sua estrutura. E no mesmo dia, amanhã, às 21, o Zé Salvador vai falar conosco sobre a literatura de cordel. Quero aproveitar para mandar um abraço. O Zé Salvador está acompanhando o nosso encontro agora. E no dia 9, teremos a presença da queridíssima Isabel Tubino, trazendo um tema maravilhoso. Minha pátria é a minha língua. Isabel. Coisa muito boa, ela luta pela cultura, tem um trabalho muito bacana. E eu vou aproveitar o enlace agora para fazer ter um comunicado, vocês, muito importante para a cultura gonçalense. A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciência se tornou um patrimônio imaterial e cultural da cidade de São Gonçalo. Muito bom, muito bom. Então, isso, a gente fica muito feliz, né, não só o reconhecimento da cultura, da educação, de se tornar um patrimônio da cidade imaterial. Eu sou muito grato à Câmara de Vereadores Legislativo, que tem que lutar pela educação e pela cultura. Que sem educação e cultura nós não vamos a um bom lugar. Então, é isso que dá um alicerce a toda a sociedade, aos livros, às músicas, a artes plásticas, enfim, tudo que diz a cultura é muito importante para a solidez de uma sociedade. Ok, muito bom. Então, furo de reportagem aqui de primeira mão. Por isso, a Academia Gonçalense de Letras foi declarada patrimônio imaterial e cultural da nossa cidade. Então, assim, é muito legal mesmo. Muito. Décio, muito grato por essa informação e muito grato pela tua participação.
você que está acompanhando conosco, o link do formulário está aí. Acessa, preencha e tem um espaço lá para você deixar um comentário. E a inscrição de hoje já é a sua lista de presença, tá bom? Então, faz a inscrição e já tem ali a sua lista de presença garantida para você poder adquirir o formulário, adquirir também o seu certificado, tá bom? Muito obrigado, Décio. Seu poema final para a gente poder encerrar com chave de ouro, que o Paulo Brasil já está tocando a campainha aqui do lado. Opa, Paulo maravilhoso. Poeta, abre os olhos e veja o mar. Água cristalina, ondas contínuas, o sal a borbulhar. Fite o espelho d'água, onde o céu é refletido, sob o prisma da vida, com idas e vindas. Ao longe, o sol se esconde, formando sombras além do horizonte que te faz navegar. Agora, feche os olhos, poeta. Imagine as ondas partindo para o seu destino. De repente, uma voz eloquente vem te alertar. Poeta, pensas que poderás descrever a beleza do azul degradê? Suas letras não conseguirão retratar, mesmo abrindo os olhos e olhando para o mar. Esse é o meu poema, que para todos os poetas, um dia especial da Academia Gonçalense de Letras, que pertence a todos os munícipes, todos os gonçalenses. É um momento ímpar, é um momento histórico para a nossa cidade. Gratidão àqueles que participaram para fazer da Academia Gonçalense de Letras mais um celeiro de cultura, mais uma contribuição para a nossa sociedade em São Gonçalo. Um abraço, um beijo no coração. E parabéns, cara Henrique, pelo seu trabalho lindíssimo, um trabalho de divulgação da arte, mostrando, poxa vida, que tenha muitos Henrique igual você por aí, meu amigo, que tenha para abraçar esse mundo bacana, mostrar o bem-benefício, esse momento de pandemia tão difícil, de isolamento, e precisamos de muita arte, de muita cultura, para ter força para de superação nessas questões, que perdemos grandes amigos, perdemos entes queridos, mas não podemos perder a nossa fé. Eu sou muito grato a você, Henrique. Um beijo no coração. Agradeço. E você é um grande amigo. Amém. Muito grato mesmo, muito grato. E você que está aí, continue sintonizado conosco aqui no canal, porque daqui a pouco nós estaremos no ar com mais um bate-papo com Paulo Brasil, sabe? Ele vai estar aqui com a gente, batendo um papo super legal. Estou deixando aí para você o link do nosso... da ficha de inscrição, ok? É só você acessar por aí e você vai conseguir fazer o seu cadastro para o encontro de hoje, tá bom? É só você acompanhar por aí, deixa eu colocar de novo, pronto, copiou, colou, e a gente já vai terminando por aqui esse primeiro momento, mas agradecendo muito a participação de cada um de vocês. Permanece com a gente aí e já vai compartilhando a página do Projeto Ele com as outras pessoas, porque nós estamos, assim, ó, com a semana recheada de muita coisa boa para você, tá bom? Conto contigo, conto com a tua participação, com a tua presença e muito obrigado. Até agora, nesse primeiro intervalo da segunda semana de letras aqui pelo Projeto Ele, uma ideia que deu certo. Um abraço e até daqui a pouquinho. Vaputi e já voltei.